Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos, achou-os dormindo de tanta tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai e orai para que não entreis em tentação. Até aí. Esses versos aqui de Lucas nos mostram algumas características do sofrimento de Jesus. Primeiro, esse sofrimento de Jesus foi um sofrimento psíquico. Jesus diz assim: a minha alma está profundamente angustiada, angustiada até a morte. A palavra alma na língua grega significa psique. Como se Jesus estivesse dizendo: olha, o meu psicológico está profundamente abalado. Já imaginou? Outra coisa que esse texto nos mostra: o sofrimento de Jesus, ele possui uma natureza antecipatória. Como assim? Jesus, ele sabia o que estava por vir. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. No momento em que ele proferiu estas palavras, a minha alma está angustiada até a morte, ele está às vésperas da cruz. E quando ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele já está bebendo do cálice. Ele já está ingerindo o cálice. O que Jesus, ou o sofrimento de Jesus, nos lembra é que o ser humano, ele não vive apenas do presente. Nós, seres humanos, não vivemos apenas do presente. Nós vivemos com as lembranças do passado e com o peso das antecipações do futuro, dos males do futuro. Então existem várias situações que nos levam a sofrer por antecipação. Uma visita ao médico, uma cirurgia, uma viagem, uma decisão, uma conversa agendada. Nós sabemos que as antecipações trazem sofrimento e ansiedade. Agora, diferentemente de muitas situações que nós enfrentamos, ou que não enfrentamos, porque sofremos por antecipação por males que muitas vezes nunca acontecem, o sofrimento de Jesus era muito mais do que uma possibilidade, era uma certeza. Cristo sofre porque ele tem presciência, ele tem conhecimento do futuro, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que a cruz está chegando, ele já está tomando do cálice de dor. Então, ele sofre, o sofrimento dele tem essa natureza antecipatória. Outro detalhe que Lucas nos fala desse sofrimento de Cristo: ele manifesta-se corporalmente. Lucas vai dizer assim que o suor de Jesus se transforma em gotas de sangue caindo sobre a terra. É muito interessante que Lucas é o único dos 4 evangelistas que conta o detalhe do suor transformando-se em gotas de sangue.
Talvez por causa da sua profissão, ou talvez por causa da sua ênfase ao escrever, que é mostrar Jesus Cristo como homem, a humanidade de Cristo. Mas o fato é que quando ele narra isso, ele diz que Jesus, ele somatiza o sofrimento. A angústia de Jesus, ela teve vazão, ela saiu pelo corpo. O corpo de Jesus sofreu por algo que estava acontecendo onde? Na sua psique. Quando ele diz, a minha alma está profundamente, a minha mente está profundamente agonizada até a morte. O corpo dá vazão àquilo que acontece na sua alma. Pensa aí num ser humano que vai para a guerra. Ele vai para a guerra e pode retornar da guerra sem ter nenhum ferimento no seu corpo. Mas tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele viu, feriu a sua alma, feriu a sua mente. É por isso que os soldados que voltam de guerra, mesmo não tendo ferimentos no corpo, eles retornam doentes. Isso nos mostra o quê? Que existem algumas doenças que não têm uma origem simplesmente orgânica. Gente, existe um sofrimento que ele é somatizado por causa das circunstâncias. Existe um sofrimento cuja origem está nos nossos sentimentos. É perfeitamente possível que alguém sofra mentalmente e isso se traduza em sofrimento físico. Jesus sofreu de forma terrível na sua alma, na sua psique, e isso brotou em gotas de sangue. O corpo sofreu. Então Lucas nos mostra que Jesus foi homem. Lucas nos mostra que Jesus foi um homem sem pecado, um homem amadurecido e um homem que experimentou muito sofrimento. E por fim, Lucas nos mostra que Jesus foi o homem que, por ser perfeito, se oferece como sacrifício vicário, substituto da raça humana. Para ser substituto, é necessário ser representante daquela classe. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo é homem. Por que era importante que Jesus fosse 100% homem? Porque ele representa os homens. Ele se apresenta como substituto da raça humana. Como diz o hino que nós cantamos, anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Por que os anjos não conhecem a melodia ou o cântico de celebração? Porque Jesus não morreu por anjos. Jesus morreu por homens. Por isso que Satanás e os demônios vão padecer lá no inferno por toda a eternidade. Tem gente que vai dizer que Jesus vai salvar até o demônio, até os demônios e o diabo. Isso é assunto para quando a gente for falar sobre o inferno. Olha onde que algumas pessoas chegam. Fecha parênteses. Jesus foi um homem que ofereceu-se em sacrifício vicário, substituto. Então, gente, o que isso significa? Preste atenção. Existe uma dificuldade na mente de algumas pessoas, ou algumas pessoas falam algumas coisas sem
perceber e sem entender, Jesus ele não foi para a cruz como um mártir. E é sempre bom a gente ressaltar isso, já falei isso algumas vezes aqui. Quando a gente entra nesse assunto da morte voluntária de Cristo, a gente precisa lembrar, Jesus não vai para a cruz como mártir. O mártir é aquele que não tem opção. Alguém foi lá e o capturou, alguém foi lá e o apanhou, e o mártir vai para a morte sem opção. Jesus tinha opção. E a opção dele qual foi? Eu entrego a minha vida, voluntariamente a dou, ninguém a tira de mim. Ele foi voluntariamente, vicariamente, substitutivamente. O que ele disse lá para os discípulos no caminho de Emaús? Aqueles dois rapazes estavam lá cheios de ideias deturpadas acerca do Evangelho, e Jesus vira para eles e diz assim: ó nécios, ó tolos, que demorais a crer no coração acerca de tudo aquilo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Ele está dizendo, vocês estão deturpando o Cristo como foi prenunciado, tinha que sofrer. Então a forma como ele morreu mostra que o sofrimento foi necessário para que ele fosse substitutivo da raça humana. Resumindo, Lucas nos mostra que Jesus era homem, Jesus era um homem sem pecado. Este homem sem pecado atingiu a estatura de homem maduro. Este homem experimentou o sofrimento. Isaías vai dizer que ele foi varão de dores, homem que sabe o que é padecer. E por fim, Jesus foi um homem que ofereceu sem sacrifício vicário. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas a você. Pensa aí. Fazendo um paralelo com o que a gente acabou de aprender sobre Jesus. Você luta diariamente contra os seus pecados. Quando a gente fala lutar, às vezes é literalmente lutar. O autor de Hebreus diz assim: vocês ainda, no processo de santificação, vocês ainda não chegaram até o sangue. Então precisa lutar. Até onde nós tentamos subjugar o nosso pecado? Quando a gente está numa discussão dentro de casa com o cônjuge, e no meio daquela discussão a gente dá... Vou aproveitar que Cris saiu, né? Dá vontade de falar aquele negócio e vem aquela raiva. Você se controla. Você vai lá para o seu quarto. Você subjugar o pecado. Isso é você dominar o seu gênio. É não ofender o outro. Isso é santificação. Isso precisa acontecer entre nós. Quais são as atitudes práticas que você toma? Atitude mesmo, vou fazer isso por causa disso e disso.
atitudes práticas que você toma ou deveria tomar para abandonar os seus pecados? Se o computador te atrapalha, quebra o computador. Doe, jogue fora. Mas se aquilo ali é um instrumento que traz e alimenta pecado na sua vida, Jesus diz assim: é melhor você entrar na vida lá no céu sem computador do que com computador. Não foi isso que Jesus disse? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança fora. Quais são as atitudes práticas que nós tomamos ou deveríamos tomar para abandonar os nossos pecados? Você reconhece os seus pecados? Você consegue enxergá-los? Será que nós conseguimos perceber a nossa indiferença, a nossa frieza, a nossa hipocrisia, a nossa mentira no relacionar-se com o outro, com o próximo, com o cônjuge, com alguém da família? São perceptíveis a você aqueles pecados que outras pessoas enxergam facilmente em você? Será que você faz a oração do salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto? Lembre-se, Jesus foi um homem sem pecados. Como vai a sua relação com os seus pecados? Vai bem? Se vai bem, as coisas vão mal. Segundo, Jesus foi um homem maduro, chegou à estatura de varão perfeito. Você visa o seu crescimento, a sua maturidade. Será que nós tomamos atitudes para deixarmos de sermos imaturos? Ou será que nós repetimos os mesmos padrões infantis de anos e anos? Se uma pessoa que não nos vê há mais de 10 anos nos encontrasse hoje, ela seria capaz de dizer para a gente assim: gente, você não mudou nada. Isso pode ser um elogio e pode ser uma crítica. Será que nós conseguimos superar as nossas criancices, os nossos sentimentos e atitudes infantis? Quais são lá as infantilidades, os beicinhos, as coisas erradas, infantis de adolescentes que nós precisamos deixar de lado? Paulo diz que na igreja tem muita gente que se converte, mas leva anos e anos se alimentando de leite. Não conseguem ter um alimento mais sólido, porque são pessoas que não desenvolvem na fé, não se santificam, não crescem em maturidade. Em último lugar, como que você lida com o sofrimento? Eu peço que Deus me dê saúde e oportunidade de ainda pregar por muito tempo. Tem muita coisa que eu leio, aprendo, ouço, que eu quero compartilhar com os irmãos. Quantas coisas que ao longo das mensagens aqui eu vou falando: eu quero pregar sobre isso, quero pregar sobre aquilo. Está tudo pronto lá já. E uma das coisas que certamente eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida da nossa igreja, quando a gente puder pregar e expor biblicamente aqui qual é o papel do sofrimento dentro do cristianismo. Como que o sofrimento é um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas.
cristianismo, ele nos ensina a lidarmos com o sofrimento em todas as suas dimensões. Na dimensão física, emocional e relacional. Cristianismo não é sinônimo de ausência de sofrimento. Cristianismo é ajuda para superar e enfrentar o sofrimento. O seu cristianismo, o cristianismo que você tem vivido, ajuda você a superar as suas dores? Se o seu cristianismo não te ajuda a superar as suas dores, tem alguma coisa errada nele. Se não a superar, pelo menos a conviver com as suas dores. Hebreus 5, o autor vai dizer que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Muito interessante esse texto aqui. Quando alguém te magoa, quando alguém te fere, você reage da forma madura como Jesus? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou você reage com palavras ofensivas, você reage com machadadas, você reage não com uma ação, mas com uma omissão. O desprezo também é uma forma de machucar o outro. Por um lado, tem aquela linguagem ferina, dura, sempre cortante, sempre cheia de veneno. Mas por outro lado, existe o desprezo, o descaso. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria para agirmos como Jesus. Não é fácil, não é fácil, mas é um alvo a ser buscado, é um alvo a ser diariamente buscado. E se a gente não pode declarar, que a gente pelo menos ore e peça, como a gente vai pedir agora no cântico que vamos cantar. Vamos ficar em pé e vamos então pedir que a gente consiga viver como Jesus.